E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, nessa aula a gente vai começar a ver uma nova estrutura de dados, tá? Chamada lista ligada ou lista encadeada, tá? A gente vai encontrar aí referências a esses dois nomes. O que é uma lista ligada ou encadeada? Pessoal, essa é uma estrutura de dados linear, né? Onde a gente acessa os itens que fazem parte da lista de forma sequencial. Então, ela é próxima, né, das filas e das pilhas que a gente já viu, tá? Mas a gente vai ver também que ela é bem diferente na forma de implementar e no seu funcionamento, certo? A gente trabalhou com as filas e as pilhas até agora, fazendo implementações usando vetor. E agora, quando a gente for fazer a implementação da lista ligada, já vai ser a primeira estrutura que a gente não vai usar vetor para implementar. Na verdade, até o contrário. Depois a gente vai reimplementar as filas e as pilhas que a gente já viu usando listas ligadas ao invés de vetor, tá? Então aqui ela entraria ali no papel de substituir os vetores, né? Não é exatamente isso, mas nesse caso aqui é o que uma das coisas que a gente vai fazer, tá? E é uma estrutura que ela é bem interessante no seu funcionamento, na sua implementação. Eu particularmente gosto muito desse tipo de estrutura, tá? No começo, primeira vez que vocês olharem para isso aqui, com certeza vão achar meio estranho, meio complicado, principalmente alguns algoritmos para realizar operações comuns, tá? Mas a lista ligada, ela vai dar uma noção muito legal para vocês, até do funcionamento, né, das variáveis, como as coisas se organizam na memória do computador, né? A gente vai falar bastante sobre referências e valores, né? Armazenamento de referências e armazenamento de valores. Então, é uma estrutura assim que ensina muito para a gente. E ela ensina o básico também que a gente precisa saber para lidar depois com estruturas mais complexas, né? De certa forma, né? Com os grafos, com as árvores, né? Com os hashes. Então aqui a gente vai tirar realmente a base para lidar depois com essas estruturas. Então vamos começar, eu vou tentar explicar para vocês de forma bem simples o que é uma lista ligada. Por favor, esqueçam de vetores, esqueçam de pilhas, esqueçam de filas, tá? Vamos começar aqui com a nossa mente vazia, tá? Então assim, uma estrutura de dados é uma estrutura que vai armazenar alguma informação, tá? Até agora a gente tem armazenado números, né? Números inteiros nas nossas estruturas que nós vimos até agora. Na lista ligada também, a gente vai começar armazenando esses tipos de dados mais simples, tá? E ela tem um certo funcionamento, um certo comportamento, tá? Como que é o funcionamento, o comportamento da lista ligada? Pessoal, na lista ligada eu vou ter células ou nós, tá? Então cada dado, né, que eu vou armazenar na minha estrutura, ele vai estar armazenado em uma célula. Vamos chamar aqui de célula para manter, né, a coerência aqui com o texto. Então, na célula 1 eu vou ter algum dado armazenado, na célula 2 algum dado armazenado, na célula 3 algum dado armazenado, e assim por diante, até aqui no caso a célula 5, tá? Só que a lista ligada, ela armazena uma informaçãozinha a mais, tá? Além do dado. Cada célula da minha lista ligada, ou nó da minha lista ligada, vai armazenar também uma referência para outra célula, né? Para outro nó. Então aqui na célula 1, eu vou ter um valor qualquer e vou ter lá uma outra variável, dependendo da linguagem, um ponteiro, etc., que vai apontar para outra célula, tá? Então eu tenho o dado e uma referência para outra célula, tá? Então assim, na célula 1 eu tenho o dado que está armazenado na célula 1 e uma referência para a célula 2. Na célula 2 eu tenho o dado que está armazenado na célula 2 e uma referência para a célula 3, tá? Aqui, ó, esse diagrama mostra bem isso. Eu tenho dado armazenado aqui nessa partezinha azul clara
E na parte azul escura, eu tenho uma referência. Pense nessa referência como um endereço de memória. Aqui eu estou armazenando um endereço de memória do quê? De uma outra célula, tá? E nessa outra célula, eu vou encontrar o valor e a referência para a próxima célula. Então, por isso, ela se chama lista ligada. Eu tenho em cada célula ou nó, né, eu tenho um conjunto de células, tá? Onde cada célula eu tenho uma referência para a próxima célula. É a ligação entre as células. Tá? É diferente, por exemplo, de um vetor. Um vetor ele tem uma funcionalidade parecida com a lista ligada. Só que no vetor eu vou falar assim, eu quero armazenar o dado que está na posição 1, tá? Contando que aqui fosse a 0 e aqui fosse a 1. Cada célula é uma posição. Então eu simplesmente falo, eu quero acessar o dado que está na posição 1. Venho aqui e olho qual é a informação que está lá na posição 1. Na lista ligada, não. Na lista ligada eu vou ter que olhar onde está a minha lista ligada. Quem é o primeiro elemento dela? Ah, é esse aqui. Bom, então esse é o elemento 0. No elemento 0, aí sim eu vou ter uma referência, um apontador aqui para o elemento 1. E aí eu posso pegar o valor do elemento 1. Então ela tem esse funcionamento diferente. Parece uma coisa estranha, né? Por que usar lista ligada? Que eu tenho que fazer tenho esse trabalho de achar, né, o elemento que eu quero, se eu posso usar vetor, onde eu posso simplesmente dizer qual é o índice que eu quero. Porque, assim como a gente viu nas filas, nas pilhas, a lista ligada, ela facilita o desenvolvimento de alguns algoritmos. Tem alguns algoritmos que o que nós queremos fazer, né, ele se encaixa, papel que a gente quer desempenhar, a função que a gente quer desempenhar, né, ela é bem emulada, ela se encaixa bem com o que uma lista ligada representa, tá? E se a gente pode representar o nosso problema como uma lista ligada, a gente resolve o nosso problema usando os algoritmos, né, para manipular a lista ligada, que são algoritmos simples e bem conhecidos, certo? É por isso que faz sentido, né, a gente usar esse tipo de estrutura que num primeiro momento pode parecer uma coisa bizarra, estranha, né, antiquada, mas que na hora de desenvolver determinados algoritmos facilita bastante a vida. E aí, pessoal, eu tenho alguns tipos de listas ligadas, tá? Listas encadeadas. A primeira delas é a lista encadeada simples, tá? O que é isso? Na lista encadeada simples eu tenho um conjunto de células, cada célula armazena um valor. Então aqui eu tenho o valor 12, 99, 37, né? Tenho 3 células, tá? E cada célula tem uma referência lá, tem uma variávelzinha que armazena o endereço de memória da próxima célula, tá? Pessoal, não se apeguem muito, né? Não fiquem com medo dessa coisa que eu tô falando, armazena o endereço de memória, tá? Eu tô falando dessa forma para fazer uma abstração. Mas, na verdade, isso é uma coisa muito simples, dependendo da linguagem que você for utilizar. Tá? Em Java é simplesmente uma variável que vai apontar para a próxima célula. Tá? Em C, um ponteiro. Tá? Mas são coisas simples de implementar. Tá? Não se apeguem muito com isso. Bom, então a lista encadeada simples, eu tenho as células dessa forma. Valor e uma referência para a próxima célula. Percebam aqui ó, que na última célula eu tenho uma referência que aponta para lugar nenhum. Tá? No caso, isso aqui pode ser um valor nulo, alguma coisa do tipo. Isso denota que eu cheguei na última célula. Não tem nada depois disso. Tudo bem? Tenho também, pessoal, as listas duplamente ligadas. O que são as listas duplamente ligadas? Da mesma forma que eu tenho na lista simples um valor e um ponteiro para a próxima célula, tá? Ela tem isso também, mas além disso, ela tem uma referência para a célula anterior. Então a primeira célula tem uma referência para a segunda, que tem uma referência para a terceira, mas a terceira também tem uma referência para a segunda, que tem uma referência para a primeira, certo? Então eu posso andar, tá? Isso aqui a gente vai ver quando estiver trabalhando com os algoritmos de lista ligada, que eu posso caminhar, no caso da lista simples, num único sentido. Tá? Eu tenho que acessar os itens
sequencialmente e sempre do início para o final. Já na lista duplamente ligada, duplamente encadeada, eu posso acessar o primeiro elemento, ir para o segundo e voltar para o primeiro. Ou, se eu tiver uma referência para o último elemento da minha lista, eu posso começar a partir do último e voltar até o primeiro. Tá? Eu posso caminhar nos dois sentidos. Tudo bem? E o terceiro tipo de lista comum aí que a gente tem são as listas encadeadas circulares, tá? As listas circulares, elas podem até ser simples ou duplamente encadeadas, tá? Aqui a gente tem um exemplo de lista simples, tá? O que que acontece, né? Eu tenho no primeiro item uma referência para o segundo, no segundo para o terceiro, e no terceiro, ao invés de eu ter aquela referência para um lugar vazio, né, para um elemento nulo, eu tenho uma referência de volta para o primeiro item, tá? Então eu tenho uma lista circular, tá? Eu nunca vou achar o último item dessa lista, porque eu vou estar sempre caminhando através dela, né? Eu vou estar sempre fazendo esse círculo, tá? Poderia fazer o caminho contrário também se ela fosse duplamente encadeada e circular, tá? Mas o mais comum é que a gente tenha as listas circulares num sentido só. Então aqui, pessoal, a gente tem ó, um pseudocódigo que mostra, né, como seria a implementação de uma lista encadeada simples, tá? Então, esse node aqui, né, ou nó, seria a célula, tá? Na célula, tá? E pensem nisso aqui, por exemplo, em Java, como uma classe. Então, eu tenho a classe nó, ou a classe célula, tá? E dentro dessa classe eu vou ter duas propriedades. Vou ter uma propriedade data, tá? Ou valor, alguma coisa do tipo, que vai armazenar o dado, tá? Né? Que eu estou armazenando naquela lista, caso naquela célula, tá? E naquela célula eu vou ter também, tá? Uma propriedade, uma variável, que faz referência a uma outra célula, a um outro nó, tá? Então aqui data vai ser uma variável do tipo de dado que eu estiver armazenando e next, nesse caso, vai ser uma propriedade, né, que aponta, né, uma propriedade do tipo da célula, tá? Que aponta para outra célula. Então a gente tem aqui isso aqui que eu acho que confunde mais o pessoal, né, num primeiro momento. Porque eu estou, por exemplo, declarando a classe nó e dentro da classe nó eu tenho uma propriedade que é do tipo classe nó, tá? Pode parecer um pouco confuso, mas conforme a gente vai usando, isso é uma das coisas assim que a gente se acostuma, né, e aprende a usar num primeiro momento com as listas ligadas. Por isso, são assim estruturas bem importantes que ensinam muito pra gente, tá? E aí, pessoal, eu preciso também, né, ter em algum lugar, e aí eu posso ter uma classe lista, né, ou posso ter uma variável, tá? Que aponte, né, que faça referência para a primeira célula da minha lista. Essa referência eu tenho que ter, tá? Eu tenho que ter uma referência sempre para aquela primeira célula, porque é por onde eu vou entrar na minha lista quando eu quiser acessar os dados. Então eu vou começar sempre pelo primeiro nó, tá? Se eu perder a referência para o primeiro nó, eu perco a referência para todos os dados. Eu não consigo acessar mais nada, certo? Ou só se eu tiver uma referência, por exemplo, para o terceiro, mas aí eu perdi o primeiro e o segundo, né? Então eu já estou até dando a dica aqui, né, de como remover elementos do início da minha lista. Eu só mudo a referência. Se a referência para o início da minha lista era o primeiro nó, pode passar a ser o segundo ou terceiro, tá? Então, pessoal, basicamente é isso. É uma explicaçãozinha bem simples aí sobre o que são as listas ligadas ou listas encadeadas, tá? Não parem por aqui, vale a pena dar uma olhada aí, né, para os alunos. Vocês têm lá a referência do livro na biblioteca virtual, tá? Deem uma olhada lá no livro de estrutura de dados. Quem não é aluno aí está assistindo esse vídeo, vocês têm também boas referências, né, em livros sobre estruturas de dados, vale a pena dar uma olhada. Também tem muita coisa na internet que vale a pena ver e entender, tá? E aí nas próximas aulas, aí nos próximos vídeos, nós vamos ver a implementação dessa estrutura. A gente vai começar com uma lista simples
tá? Vai ver algumas operações em cima da lista simples e depois a gente vai para as próximas listas, as duplamente encadeadas e as circulares, certo? Então até o próximo vídeo.